Você falou grafologia. Grafotécnica. Grafotécnica. Isso, grafologia é o estudo da assinatura. Tá? Da grafia, isso. Eu pego uma carta sua, um cheque, e vou saber se foi você que assinou ou não. Eu vou estudar. Ou uma carta de suicídio. Ou uma carta de suicídio, como eu falei, porque às vezes, tem uma carta, mas será que foi a vítima mesmo que escreveu? Ou dá pra saber então, se ela também escreveu sob pressão ou não? Dá pra saber. Ah, é? Sim, dá pra saber. Pode ser a letra da pessoa, mas tá estranho o jeito de com uma arma na cabeça, né? Acaba escrevendo. Então, tudo isso, a grafologia vai dizer. E a grafotécnica, né, que é um outro estudo, vai dizer se partiu ou não do punho escritor daquela pessoa. Entendi. Tá? Pode ser uma fraude, uma carta de suicídio, várias coisas. Tem muitos clientes que eles falam assim, olha, eu queria contratar os seus serviços porque eu não assinei um contrato com o banco, né, um empréstimo. E quando eu vou verificar a assinatura, realmente é da pessoa. Mas ela desfigurou a assinatura, né? Aqui se chama muito de autofalsificação. Como assim? Por exemplo, autofalsificação da própria assinatura. Mas, na verdade, é desfiguração. Ou seja, você faz um empréstimo. Aí você não quer pagar o banco. O que você faz? Uma assinatura faz errada. Totalmente, sabe, desfigurada. Fala, não foi o Vilela que assinou. Mas aí, se eu periciar, eu vou verificar que os seus traços estão naquela assinatura. Dá pra saber isso? Sim. Isso serve como prova no tribunal? Como prova. É mesmo? Até porque você assina com a mente, não assina com o punho. É a mente que está mandando. Então sempre você vai deixar um rastro que vai falar, essa assinatura é sua. O trabalho de vocês é encontrar esses rastros, né? Exatamente, esse pericial. Tem aquela lenda que existe um crime perfeito. Vocês acreditam que existe crime perfeito? Não. Existe um crime mal investigado. Sempre. Isso é bom Então vamos lá, vamos atingir outro ponto. Tá. Existe um crime mal investigado ou manipulado para dar um resultado. Entendi. Tá? Isso acontece. Acontece. Porque nós já trabalhamos em casos onde apresentamos 1000 provas técnicas e científicas inquestionáveis e mesmo assim foi revertido em favor do autor do crime. Foi manipulado. Sim. Por interesses X. Exatamente. Interesse X em um caso que a gente não vai comentar, mas foi um caso de repercussão não só aqui no Brasil. Um caso que aconteceu aqui no Brasil e repercutiu até fora. Então, eu acho que o governo não quis falar assim, não, realmente a gente não investigou bem esse crime e por esse motivo, né, uma criança foi assassinada posteriormente, após 10 anos, e agora a gente vai falar o que para a sociedade? Exato. Realmente ele matou a esposa e depois matou o filhinho? Putz, deve dar uma decepção no caso de vocês. É muito triste, mas a gente já estava esperando o resultado desse caso. A gente espera porque a gente vai vendo a maldade no processo. Você vai vendo aquilo... exatamente. Olha, já estão fazendo tudo para... Caminhando para arquivar. O primeiro que tentam fazer é desqualificar o nosso trabalho. Mas como eu tenho uma formação muito boa, aí eles já ficam com um pouco de receio de desqualificar o meu trabalho. E quando eu vou para cima, aí eles falam, não, então vamos pegar o que ele fez, vamos mandar a polícia fazer uma coisa para provar que ele está errado. Mesmo ele não provando e só falando que eu estou errado, porque ele não prova, a justiça fala, não, então o perito oficial está certo. Infelizmente. Cara, isso acontece. Agora tem muitos casos onde não tem tanta mídia. Esse caso vocês não podem falar qual que é, né? Podemos, sim. É o caso do menino Bernardo, mas foi a mãe. A mãe falam que se suicidou, mas na verdade ela foi assassinada. Ela foi morta, cara. E a quem interessava? Alguém pode interessar? Não sabemos a quem interessava, mas como não temos como provar... Exatamente. É só especulação, aí tudo bem. Mas olha, ficou uma dúvida tão grande, porque nas unhas dela, tem que fazer o exame, né? Das unhas. E não foi feito na época dos fatos, só que eles guardaram esse material por mais de 10 anos. E aí, aí a gente válido. Aí a gente conseguiu reabrir o caso e foi pedido esse exame. Tinha DNA de 2 homens nas unhas dela. E até hoje não foi provado. Por que DNA de 2 homens? Não é estranho? E outra coisa, muito estranho. Ela se deu um tiro na boca. Só que se deu um tiro em pé. E mulher nunca se dá um tiro em pé, na boca, e muito menos em pé. Porque ela pensa que ela vai cair e vai se machucar. E outra coisa, ela nunca vai estragar sua visão como mulher. Ou seja, ela nunca vai querer ficar feia, nem nada disso aí. Normalmente dá no peito. Faz sentido. Tá? Então, quando nós vimos isso... E, aliás, ela só tinha pólvora na mão esquerda e ela era destra. Se ela tira com a mão direita... Nossa, cara, tá muito evidente. Se tira com a mão direita... O que a polícia falou? Não é que ela cobriu a mão com a outra mão, por isso que uma não pegou pólvora, não. Ou pega as duas ou não pega nenhuma. Ou pega em duas, exato. Existe uma carta, né? Uma carta que nem era de suicídio, era mais ou menos uma carta de despedida. E foram feitos vários exames. E eu falei, aleguei, mas qual é o resultado agora? Não, que ela foi mudar a letra, realmente a gente muda, mas os traçados não. Mas ela tinha 2 tipos de escrita. Aí não colou. Nós mandamos para uma grafóloga, porque grafologia é uma ciência. Sim. E grafotécnica é uma disciplina, que é aquilo que ela faz. Então, a grafóloga falou para nós o seguinte: essa carta não foi escrita por essa pessoa,
porque demonstra claramente uma alegria na escrita, ou seja, alguém que poderia estar se beneficiando com a escrita. Dá pra ver alegria na escrita? Sim, tinha coraçõezinhos na carta. Corações, é muito bem feita. A carta do suicida, ela começa com letra grande e vai cada vez mais pequeno, porque é a vida dele. Só, que a letra era uniforme, né? Escrita totalmente uniforme, não estava fora da pauta. Não estava com pressa. Não tinha tremores, não tinha nada. Nada. Né? E quem vai estudar, realmente está triste, chora, cai lágrima, mancha a carta, não tinha nada disso. Nada, absolutamente nada. E se tinha debaixo da unha DNA de dois homens? De dois homens. Houve uma luta, alguma coisa... É um ato de defesa. É, ato de defesa. Pegar na pele, né? E se debater, né? E se há dois DNAs, temos duas pessoas na cena do crime. Que foi o que a gente comentou também na época e colocamos isso no laudo, né? Então, todas as dúvidas que existiam, a gente transportou isso para o laudo pericial. Essas dúvidas, todas, né? Eram enormes. Nossa, tinha muitas dúvidas. E aí eles não conseguiram responder todas. Essa do DNA é uma delas, né? E tinha sinais dela de agressão, alguma coisa na pele, alguma coisa de marca? Nada. Olha, eu vou falar para você, Vilela, que o menino Bernardo, ele foi maltratado por todo mundo, inclusive pela avó que falava... Dá o contexto pra gente, porque a gente começou a pegar o caso no meio. Dá o contexto do caso pra gente entender. Não sei se você se recorda, é um menino que vivia no Rio Grande do Sul, que ele desapareceu e colocaram no Facebook, todo mundo compartilhando. E quando vieram a descobrir, porque a madrasta levou uma multa, né? E aí o policial falou, não, mas ela tava com um garotinho no carro, indo pra uma outra cidade, onde ela foi se encontrar com a Idelvânia, que era amiga dela, que auxiliou na parte da injeção, a enterrar. E esse caso... Nós pegamos por quê? Porque a mãe supostamente teria se matado. E aí eu vi uma matéria nas páginas do Facebook e ela deixou uma carta. Mas será que é suicídio? Será que não é? Ficou aquela dúvida. E quando eu fui dar uma olhadinha na carta, a assinatura dela tinha uma rasura. Você já rasurou sua própria assinatura? Claro que não. Nem eu. Ninguém rasura a própria assinatura. Só um falsário. E aí a gente levantou essa dúvida e fomos atrás para reabrir o caso da mãe do menino Bernardo. Sim. Né? Ele foi morto pela madrasta e o pai foi acusado como sendo o mentor intelectual, né, do caso, que era o médico. O Leandro Boldrini. Leandro Boldrini. Lembrou do caso? Lembrei. E ele foi enterrado vivo, né? Ele foi enterrado vivo, tanto que, como eles sabiam que ele ia reviver, colocaram pedras em cima. E quando nós vimos a fotografia dele, a boca aberta, os olhos abertos e as unhas cheias de terra. Cara, então, terror. Então, foi horrível. Agora, eu te pergunto, quem periciou o corpo? Um perito oficial. Ele não relatou absolutamente nada em relação a essa tortura, até a morte asfixiado pelo menor. Porque o que colocaram ali para matar? Midazolam, que é aquele injeção anestésico para matar os Vocês estão na cadeira elétrica, né? O que vai morrer lá nos Estados Unidos. Sim. Para ele não sentir dor quando eles coloquem a injeção letal. É simplesmente para anestesiar. Aqui não, colocaram só para ele desmaiar e meteram ele no buraco vivo. E ainda colocaram um monte de cal para o cheiro não sair, porque o cal descompõe mais rápido o corpo. E por que fizeram isso? Por preguiça ou por maldade? Não, maldade mesmo, né? Eles queriam a herança do garoto, porque o garoto já estava com 11 anos, ia completar 12, e aos 18 anos teria direito à herança que a mãe deixou. E a madrasta falou, né? Tem os áudios, eles recuperaram as gravações. Aí que entra a perícia, né? O pai acabou apagando esses vídeos, esses áudios do celular dele. Porém, a perícia oficial recuperou esses áudios e em um dos áudios, vídeos, ela falava: eu prefiro apodrecer na cadeia do que ver você vivo e convivendo com você. E ela cumpriu o que ela fez, né? Prometeu pro garotinho. E ela o matou. Por dinheiro. É terrível, terrível. Acho que foi um dos casos mais chocantes.